Olá, despertos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Mindset Desperto. E hoje nós vamos falar sobre crenças centrais. Quais são as crenças centrais e por que a gente deve liberar elas da nossa vida para que as coisas comecem a fluir? Vamos para o nosso conteúdo? E hoje eu vou falar para vocês sobre como romper as nossas crenças centrais. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando eu tive acesso a esses conhecimentos que eu venho passando aqui para vocês, e esses conhecimentos não vieram de uma única fonte, foram vários estudos que eu fui fazendo ao longo do tempo e adquirindo compreensão de tudo isso para passar isso aqui para vocês. Quando eu compreendi tudo isso, muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. É por isso que eu desejei e criei a jornada Ativando a Prosperidade, para passar esse conhecimento para frente, para que eu pudesse compartilhar desse conhecimento. Até porque quando a gente estuda alguma coisa e a gente não coloca em prática, a gente não coloca isso para frente, a gente não passa esse conhecimento para frente, esse conhecimento meio que fica perdido dentro de nós. Quando a gente passa o conhecimento para frente para outras pessoas, além da gente internalizar cada vez mais ele dentro da gente, a gente abre espaço para que coisas muito maiores cheguem na nossa vida. Então, por isso também, eu criei a jornada Ativando a Prosperidade. E quando eu comecei a compreender sobre tudo isso que eu venho passando aqui para vocês, sobre o que a gente vai falar hoje, de crenças centrais e tudo mais, aquilo ali não saiu mais da minha cabeça. E eu comecei a internalizar tudo aquilo, eu comecei a botar em prática tudo aquilo, e as coisas realmente começaram a mudar. Ju, mudou do dia para noite? Você ficou milionária? Não, mas mudou muita coisa do que era antes. Muita coisa mesmo. A minha forma de ver a vida, o meu dia a dia, a minha rotina, a minha disposição, a minha forma de se enxergar e, consequentemente, as pessoas que chegam até mim, o meu potencial de criação, a minha criatividade, o dinheiro, a forma como eu lido com o dinheiro, tudo isso foi mudando muito na minha vida. Então, quando eu internalizei tudo isso, eu falei, cara, eu preciso passar isso para frente, porque isso faz muito sentido. Isso é a base de tudo. Só que não adianta eu passar para frente e vocês não colocarem isso em prática na vida de vocês. Nem que seja para vocês falarem que eu tô errada. Para vocês falarem para mim, ó, isso aí não funciona, não dá certo, mas é preciso colocar em prática. Então, quando eu comecei a cuidar mais, né, olhar mais para o meu corpo, olhar para minha saúde mental, olhar para o meu sono, olhar para minha rotina, eu percebi muitas coisas das quais eu vou trazer aqui para vocês, tá? E agora entrando no assunto de crenças centrais, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, por que será que a gente não consegue criar a realidade do jeito que a gente quer? A gente até sabe, né? Ou a gente já ouviu falar, ou a gente diz que sabe que a gente cria 100% da nossa realidade. Mas se a gente sabe mesmo, por que é que a gente não cria, então, 100% da nossa realidade da forma como a gente quer? Porque, na verdade, o nosso pensamento, ele está guiado pelas nossas crenças. Crenças são os limites que você impõe para o seu próprio pensamento. Se você acredita que você não é capaz de fazer R$ 1 milhão, você não vai fazer R$ 1 milhão. Se você não acredita que você é capaz de ter relacionamentos prósperos, você não vai ter relacionamentos prósperos. Se você não acredita que exista algum homem da forma como você gostaria, você não vai atrair essa pessoa para sua vida. Isso é fato. São limites, são muros que a nossa mente coloca para nos proteger daquilo que a gente acredita. Certo? Então, tudo que acontece na nossa vida é baseado no que a gente acredita dentro de nós. As crenças que a gente tem de que dinheiro é sujo e dentre outras, muitas outras que a gente tem, que muitas vezes a gente nem se dá conta, a gente nem sabe, a gente nem percebeu ainda. Todas essas crenças, elas são ramificações de crenças maiores, crenças centrais que existem. E nós somos pautados por 3 crenças centrais que, se a gente conseguir internalizar essas crenças, né, muito bem internalizado, a gente consegue resolver boa parte das outras, né, se não todas.
E hoje eu vou falar para vocês sobre uma. Ao longo da jornada eu vou trazendo as outras aqui para vocês, mas hoje é importante falar sobre essa, tá? A primeira crença central que a gente tem é de que a gente não cria 100% da nossa realidade. Ou seja, o outro sempre tem poder sobre mim. Nós nascemos e fomos criados acreditando que as circunstâncias externas governam a nossa vida. Ah, eu sou assim porque o governo é ruim, porque o país está em crise, porque a minha mãe e meu pai não tiveram condições, a minha mãe e meu pai não pagaram a faculdade, porque fulano me bateu, porque fulano fez isso comigo. A gente sempre acha que a gente está em determinada situação por conta das outras pessoas, por conta das circunstâncias externas a nós. E não adianta a gente falar que não é, porque se a gente acreditasse o contrário disso, a gente estaria criando tudo na nossa vida. Absolutamente tudo que a gente deseja. Essa crença central de que a gente não cria 100% da nossa realidade, ela está internalizada na maioria da população, tá? Isso é uma crença que todo mundo tem, em algum grau, tá? E que acaba atrapalhando. Quando você tem muito essa crença dentro de você, você distorce a sua autoimagem e, consequentemente, você não consegue criar o que você realmente quer. Porque, de forma inconsciente, vamos dizer assim, você acredita que precisa haver algo externo para que aquilo aconteça, né? Precisa haver alguém que chegue até você e te pague R$ 1 milhão, ou você precisa ganhar na Mega Sena para que isso aconteça. Você nunca acredita que você pode gerar aquilo. Você acha que isso tem que vir de uma circunstância externa aleatória, tá? Então a gente sempre acha que a gente depende e está à mercê das circunstâncias externas. Isso faz com que você perca o seu poder de pensar. As nossas crenças, elas sempre vêm alinhadas ou agrupadas por medo. A gente sempre tem medo de alguma coisa. A crença, ela vem ali escondida por trás de um medo, né? E por a gente ter esse medo escondido atrás da nossa crença, a nossa mente acaba nos limitando, né? Colocando uma barreira ali, barreira do perigo, né? Então, todas as vezes que a gente tenta ultrapassar essa barreira das nossas crenças, do medo que a gente tem, a nossa mente fica apitando ali o tempo todo, perigo, 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 e mesmo que de forma inconsciente, ela te impede de alcançar os seus objetivos. Quando você internaliza a crença de que você cria 100% da sua realidade, você começa a realmente criar as coisas que você deseja. Mas para que isso seja internalizado 100% na sua vida, você precisa adquirir compreensão, que eu venho falando isso desde a primeira jornada. Você precisa adquirir compreensão. Ju, o que é a compreensão? A gente já vai entrar nisso, tá? É natural que a gente tenha medo pela dificuldade, muitas vezes, de ver as pessoas passando por grandes desafios e compreender que essa pessoa criou isso, mesmo partindo de outra pessoa. Por que será que a gente não acredita, que a gente não consegue internalizar a crença de que a gente cria 100% da nossa realidade? Porque a gente tem medo. E esse medo é baseado porque a gente vê as pessoas passando por situações muitas vezes cruéis e a nossa mente, a forma como a gente foi criado, é incapaz de conceber que aquela pessoa criou aquilo. É o outro que fez aquilo para ela. A gente não consegue conceber que aquela crueldade, em algum grau, foi criada na mente daquela pessoa também. Tá? E isso dificulta muito, porque a gente fica com medo e a gente acaba não internalizando essa crença. Né? Até certo grau eu acredito que eu crio 100% da minha realidade, mas a partir do momento que eu fui assaltado, aí não foi mais culpa minha, foi culpa do bandido que me assaltou. Percebe como é difícil a gente trazer isso para nossa realidade, muito pautado na vida que a gente tem, nos noticiários, nas pessoas, nas nossas vivências e tudo mais? E como que a gente entende isso, né? Quando na criação, na sua criação, na criação do universo e tudo mais, a energia ela foi dividida em dois grandes blocos que eu falei aqui para vocês no áudio de ontem, né? Que é dois extremos, a energia Yin e a energia Yang. A energia Yin é a energia mais feminina, né, mais suave, e a energia Yang é aquela energia mais agitada, né, mais fazendo acontecer e tudo mais.
Então, o que que acontece? Quando a gente tem dois polos de energia como Yin e Yang, a gente tem que compreender, e aí entra também a compreensão, de que, sabe aquele ditado? Tudo que é em excesso é ruim? É exatamente isso. Se a gente vai para o excesso de uma coisa, seja o excesso de bondade ou o excesso de maldade, isso é ruim. A gente precisa manter o equilíbrio entre tudo isso, e eu já vou explicar para vocês. Para que vocês compreendam, eu vou trazer um exemplo bem simples aqui para vocês. O extremo da ansiedade, o outro extremo, a outra polaridade é a apatia. É meio que a depressão. Por quê? A pessoa que tá apática é aquela pessoa que não tem força na vida, que não consegue fazer nada, que ela não consegue se expressar, ela não consegue ter vontade de nada, ela tá apática, certo? Ou seja, ela tá com a energia dela super lá embaixo, né? Energia bem devagar, quase depressiva, se não depressiva. E a pessoa que está na outra polaridade dessa energia é a pessoa ansiosa, aquela pessoa agitada, que quer fazer as coisas ao mesmo tempo, que está pensando no futuro, que quer fazer tudo as coisas acontecerem. Ambas as energias, apatia e ansiedade, são ruins, porque elas são o extremo dos polos. Agora, quando a gente vem aproximando essas duas energias, a gente chega no bem-estar. E o bem-estar é o equilíbrio, é o que a gente precisa ter na vida. Nem muito apático, nem muito ansioso. Nem muito penso demais, nem muito faço as coisas por impulso. Lembra que eu falei ontem para vocês sobre essa diferença de yin e yang? Até dei o exemplo meu e do meu marido e tudo mais. Então a gente tem que ter esse equilíbrio em tudo. E no bem e no mal não é diferente. Como assim, Ju? Eu preciso ser má? Vou dar um exemplo para vocês. Não é isso. Vamos supor que você tenha 30 milhões na sua conta hoje. Se você for uma pessoa extremamente bondosa e você quiser ajudar o mundo, você vai pegar esses 30 mil reais, 30 milhões de reais, vai sair ali na esquina, onde tem um grupo de pessoas passando dificuldade, e vai distribuir os seus 30 milhões. Provavelmente, daqui a alguns meses, essas pessoas vão estar na mesma situação, porque elas não têm a mentalidade para gerir aquele dinheiro, tá? Isso daqui não é um julgamento com aquelas pessoas, é algo comprovado, tá? Quando a gente não tem a mentalidade, a gente acaba perdendo tudo. É o que acontece com as pessoas que geralmente ganham na Mega Sena e não conseguem ter a mentalidade de uma pessoa que ganha na Mega Sena. Elas acabam perdendo tudo em pouco tempo, tá? E aí, você também vai ficar sem dinheiro, você também vai ficar desequilibrado, certo? O extremo também é verdadeiro. Se você for extremamente avarento, guardar as coisas tudo para você e não querer ajudar as outras pessoas, isso também é ruim. De alguma forma, você vai acabar acumulando tudo isso e pode ser que você se sinta sozinho, solitário e tudo mais. Então é preciso haver um equilíbrio. E quando a gente acha esse equilíbrio, a gente entende que não é distribuindo os 30 milhões de reais que você tem que você vai ajudar o mundo. Até porque com 30 milhões de reais você não vai ajudar o mundo, você vai ajudar uma meia dúzia de pessoas, bem assim dizer. Né? Você não vai conseguir ajudar todo mundo que é necessário. Agora, se você usar toda essa sua energia de bondade no seu poder de pensar, de gerar valor para o outro, de dar conhecimento para o outro, de fazer o outro pensar com o próprio pensamento, para que ele consiga isso com as próprias mãos, você está gerando valor em larga escala. Então, quando eu venho aqui e gravo esses áudios da Jornada Ativando a Prosperidade para vocês, eu estou gerando valor para várias pessoas. Não só para uma, entende? Quando eu gravo um curso e eu divulgo esse curso, ou quando eu faço uma live, eu não estou gerando valor para uma pessoa só, para meia dúzia. Eu estou gerando para várias pessoas. Por mais que não tenham várias pessoas na live assistindo ao vivo, uma hora alguém vai assistir, amanhã alguém vai assistir, daqui 2 dias alguém vai assistir, como já aconteceu, da pessoa assistir live minha do ano passado e vir me chamar no direct agradecendo porque deu uma grande virada de chave, deu um estralo e tudo mais. Então, é você gerar valor sem ficar querendo antecipar os resultados. Ou seja, eu gero valor hoje, eu quero colher hoje.
Eu crio a causa hoje, eu quero o efeito hoje. Não é assim que funciona. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do meu vídeo Reels, que eu postei num dia, não aconteceu nada, passou um tempo, deu 18 mil visualizações? É sobre isso. É sobre você fazer, saber o que está fazendo e ter a certeza de que uma hora aquilo vai ser colhido, tá? Então é preciso ter o equilíbrio e é preciso ter o contraste. Se eu não tenho contraste, eu não vou saber qual que é a diferença daquilo. Se não existe cor, se só existe preto e branco, se só existe o preto, como é que eu vou saber o que é o branco? Não vou conseguir saber. Se só existe o bem, como eu vou saber o que é o mal? Não há um contraste. Então esse contraste, ele existe na nossa realidade, nessa realidade, justamente para que a gente compreenda o oposto, para que para que a nossa vida ganhe consciência, para que a gente fique consciente das coisas, para que as coisas sejam nítidas para nós, tá? Então o contraste, ele precisa existir, tá? Dentro da nossa realidade, existe o bem e o mal. A gente fala, né, muitas vezes, não existe bem e mal, né? O próprio Barra de Axis fala, né? O próprio Axis Conte, certo, errado, bom e mal, que não existe e tudo mais. Realmente não existe. Isso foi algo criado por nós. Mas nessa nossa realidade existe, porque a gente criou isso de bem e mal. Só que, na verdade, o bem e o mal, eles são opostos de uma mesma coisa. Se você pegar uma régua e você puxar um pouquinho para a direita, né, você vai se aproximando cada vez do mal. E se você puxar para a esquerda, como uma forma de explicar para vocês, você vai se aproximando do bem. É como uma medição. Todos nós temos as duas coisas dentro de nós. Não, Ju, eu não sou má, eu sou muito boazinha. Você tem. Eu tenho certeza que em algum momento você já pensou em alguma coisa ruim. Seja sincera para você. Porque nós sempre temos os dois dentro de nós. O que a gente tem que fazer é manter o equilíbrio. Lembra? Nem muito boa, porque senão a gente vai acabar sendo aquele inocente burro, nem muito maldoso, porque isso também nos traz uma penalidade, isso nos traz coisas ruins. Então a gente precisa ter um meio termo de tudo, o equilíbrio. Essa é a grande chave, é o equilíbrio. Não adianta eu querer falar assim, nossa, agora eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer exercício físico 2 vezes ao dia por 7 dias na semana, eu vou morrer. Uma, por quê? Eu não estou acostumada a isso, ou seja, o meu corpo não está acostumado a essa grande quantidade de exercício físico, ou seja, então eu tenho que começar aos poucos, que foi como eu fiz, né? Eu me propus a esse mês, no mínimo, treinar 4 vezes na semana. Eu tenho treinado de 5 a 6 vezes na semana, mas eu me comprometi com no mínimo 4 vezes. Por quê? Porque eu estava parada, eu não fazia exercício há muito tempo. Então não adianta eu querer forçar o meu corpo a fazer algo no extremo, sendo que ele não sabe nem o que é começar aquilo. Percebe? Então eu preciso ir ajustando aos poucos, eu preciso ir trazendo esse equilíbrio para o meu corpo aos poucos, porque se eu exagerar nisso tudo, eu posso me fraturar, eu posso passar mal, eu posso ficar doente, a minha imunidade pode baixar. Então eu preciso ter equilíbrio em tudo na minha vida, em tudo, tá? Tudo na nossa realidade só acontece porque a gente acredita. Se você acredita que os clientes não vão chegar em você, eles não vão chegar. Se você não acredita que você é capaz de faturar 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, você não vai conseguir acessar esse valor. Então, tudo acontece, tudo que a gente atrai para a nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é porque a gente acredita nisso, de alguma forma. E aí está muito embasado as nossas crenças, principalmente a nossa crença central de que a gente não cria 100% da nossa realidade, tá? Isso deriva das outras crenças que a gente tem, ok? Outra coisa que é muito importante a gente dizer aqui
é que quando a gente não tem consciência do contraste, do bem e o mal, da crença central, quando a gente não toma consciência disso, de que existe esse contraste, de que existe o yin e yang, né, que uma pessoa pode ser mais yin, outra pode ser mais yang, a gente começa a olhar para o outro como errado e a gente como certo. Não, porque a outra pessoa está errada. Quem disse que a outra pessoa está errada? Por que ela está errada? Ela é só um contraste do que você é. Quando você entende isso, você começa a perceber as suas qualidades e os seus defeitos através do outro. Como o exemplo que eu dei aqui para vocês ontem. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, agitada, quero fazer as coisas assim, né? Vou fazer e vamos ver no que vai dar. O meu marido já não, é uma pessoa mais é uma pessoa que pensa um pouco mais para fazer, é uma pessoa que tem mais clareza das coisas, mas ao mesmo tempo, isso em excesso gera um desequilíbrio. Então, se eu percebo que ele é uma pessoa que pensa mais antes de fazer, que ele é uma pessoa mais tranquila, que não é tão impulsiva, eu consigo olhar para mim e falar: nossa, como eu sou agitada, né? Como eu faço as coisas por impulso. E aí eu consigo ter esse contraste, a mesma forma ele, de olhar para mim e perceber que, nossa, será que eu faço as coisas de uma forma pensando muito? Acho que eu preciso equilibrar isso em mim também. Então o outro sempre vai ser um contraste para você. Tudo que você vê de errado no outro, tome isso como um contraste. Opa, se eu vi algo de errado no outro, o que eu tô achando de tão certo em mim que pode estar em desequilíbrio? O que eu posso ajustar ali para ficar no meio termo, tá? Sempre olhe o outro como um contraste. Eu preciso olhar para o outro e saber me equilibrar através disso. Entender o que eu posso tirar disso e colocar na minha vida, tá? E isso acontece quando a gente compreende tudo isso, que existe essas duas forças, existem as polaridades e eu preciso estar em perfeito equilíbrio, tá? Entenda uma coisa, toda vez que a sua vida trava, que as coisas não acontecem, que começa a dar tudo errado, o que você precisa fazer é voltar para os seus requisitos. É parar, olhar e falar o que eu realmente quero. Dar clareza para isso, né? Olhar para isso e falar assim, mas é isso que eu quero, é realmente isso que eu quero e eu vou conseguir. Se você não é guiada por um desejo profundo, você não vai fazer as coisas acontecerem. Se você realmente não for a fundo, as coisas não vão acontecer. Você precisa adquirir compreensão. De que forma? Eu quero crescer o meu Instagram, eu quero vender mais. Então, o que eu preciso compreender para que isso aconteça? Eu preciso compreender como o Instagram funciona. Como que eu posso gerar e despertar desejo na outra pessoa? Como que eu vendo melhor? Como que eu me porto melhor? Será que a forma como eu me vejo hoje, a forma como eu me porto hoje, a forma como eu sou hoje, é de uma pessoa que vende muito no Instagram? É de uma pessoa que consegue o que eu quero para minha vida? Então, adquirir compreensão é você entender que vai ter uma fase da sua vida que você vai ter que ir atrás dos caminhos. Então, se você quer vender muito, faturar muito, qual é o conhecimento que você precisa ter? Qual é a compreensão que você precisa ter? O que será que eu preciso fazer? Como que eu preciso me comportar? Isso é adquirir compreensão. Você querer e querer que as coisas aconteçam do dia para a noite como um milagre, não vai acontecer nada. Você precisa se colocar num lugar de adquirir compreensão, de ir atrás de conhecimentos que vão fazer com que você chegue próximo daquilo. Mas para isso você precisa estar guiado por um desejo muito forte. Porque se seu desejo não for realmente forte, as coisas não vão acontecer. Se você falasse para mim, nossa, Ju, eu tenho um sonho de emagrecer 10 quilos. Se isso não for um desejo muito forte para você, o primeiro brigadeiro que aparecer na sua frente, você vai pegar e vai comer. Por quê? Porque isso não é realmente algo que você quer muito. Porque quando a gente quer muito, a gente vai atrás, a gente adquire compreensão, a gente procura os caminhos. E lembra que eu falei para vocês? Muitas vezes esses caminhos vão ser demorados. E a gente tem uma crença que a gente
tem que fazer esforço o tempo todo, é a crença do esforço. Eu tenho que me esforçar muito para conseguir alguma coisa. A gente tem preguiça de pensar. A gente tem preguiça de compreender as coisas, de estudar, de ter clareza, de adquirir o conhecimento necessário, mas a gente não tem preguiça de fazer esforço. Por quê? Porque a gente tem essa crença. Então, quando você para, né? Quando alguém fala assim para você, olha, você precisa parar um tempo para você adquirir compreensão, para você pensar melhor, para você adquirir conhecimento, você não consegue. Por quê? Porque você acha que aquilo ali é perca de tempo, que você está perdendo tempo, que você tem que agir, fazer alguma coisa. Mas eu falo para vocês, não há ninguém na vida, na humanidade, que deu um grande salto quântico, que alcançou grandes patamares sem estar totalmente imerso na vida que gostaria. Os grandes cientistas, estudiosos, filósofos, empresários, eles passaram muito tempo imersos no que eles realmente queriam para a vida deles. E isso é adquirir compreensão. É você viver aquilo 24 horas por dia. Porque se você não viver aquilo 24 horas por dia, isso não é o seu desejo profundo. Talvez você tenha que rever isso, ou talvez você tenha que colocar mais desejo nisso. A gente não consegue as coisas se não for guiada por um desejo profundo. Entenda isso. Todas as pessoas que conseguiram algo na vida foram guiadas por um desejo profundo. Então, quando eu falo para vocês sobre a rotina, de que eu acordo tal hora, de que eu faço exercício físico, é porque a minha rotina é isso. É isso, 24 horas por dia eu vivo isso. É só isso, Ju? Sim, porque essa é a minha vida. Ah, eu estudo o tempo todo. Como eu já ouvi, nossa, você estuda muito. Sim, porque essa é a minha vida, esse é o meu desejo profundo. Me tornar uma pessoa melhor. Então, para isso, eu preciso adquirir compreensão. Se eu quero um corpo melhor, eu preciso o quê? Me exercitar. Se eu quero ter mais clientes, eu preciso compreender como eu faço isso. Então, eu preciso ficar imersa nisso. Então, hoje, 24 horas por dia, a minha rotina é essa. Não há outra coisa. É isso. Eu penso nisso o tempo todo. Eu vou dormir pensando nisso, eu acordo pensando nisso, eu faço tudo pensando nisso. Então, guiar pelo desejo profundo é isso. Mas não adianta eu falar para vocês que eu acordo tal hora, que eu me exercito tantas vezes por dia, se isso não for o seu desejo profundo. Porque não vai fazer sentido para você. É por isso que eu falo, gente, não adianta eu passar uma receita de bolo pronto de sucesso. Vocês precisam compreender o que funciona para vocês, o que faz sentido para vocês, o que guia o seu desejo profundo. Só assim as coisas vão acontecer.